Fala pessoal, Edson Ribeiro na voz, trazendo aqui o vídeo 5 da série Como Operar ICT na Prática, ou seja, eu iniciei falando sobre o básico de tudo que é estrutura, inclusive eu mantive aqui no layout tudo isso propositalmente para poder fazer com que você consiga enxergar diariamente essas coisas aqui no seu gráfico. Óbvio que na hora que você vai operar, você não vai ter toda essa poluição visual aqui no gráfico, até porque isso tende a atrapalhar nas suas análises, porém eu vou deixar aqui a caráter de ensinamento. Você vai conseguir visualizar e interligar uma coisa na outra. Eu iniciei falando sobre estrutura, na sequência eu falei sobre o choque é a mudança de característica, ou seja, é o início de todo conceito da entrega de preço. No terceiro ponto, eu falei sobre o BOSS, que é a continuidade do preço. No quarto vídeo, eu falei sobre liquidez, que é o combustível que faz com que o choque busque o outro nível de entrega. E agora eu vou falar sobre order blocks e seus conceitos. Eu sei que vocês aprenderam order block somente o primeiro candle do início da pernada, ou então o último candle do início da pernada, como vocês podem ver aqui, mas isso daí é muito raso e minha proposta aqui não é essa. Como eu falei, eu recalculei a rota e vi que precisaria de algumas mudanças. E dentro dessa mudança, tem algo muito bom e positivo para quem é iniciante. Eu estou gravando esses vídeos que eu julgo ser iniciante, porém com uma pitada de aprofundamento. Eu estou aqui para não fazer mais do mesmo, mas com o mesmo conteúdo que já existe na internet, aqui no YouTube, eu dar aquele toque especial que você tanto precisa, ou você que é iniciante, ou você que já está no nível intermediário e não consegue sair do lugar, ou até você que já é uma pessoa velha de conteúdo, mas mesmo assim reconhece que às vezes a visão está turva e um pouco falha. Principalmente se você está tomando muito stop ou tomando muito loss. Quando você está no stop, tranquilo. Agora, quando você está tomando muito loss, tem algo de errado. Eu costumo dizer que o mercado ele não nos deve nada, absolutamente nada. Deixa eu tirar isso aqui do cupom. O mercado não nos deve nada, mas eu tenho visto e ouvido inclusive do criador do conceito do SMC, que foi o Michael do ICT, que esse mês de abril tem sido um mês muito difícil no estado de entrega. Ou seja, tem sido um mês onde tem muito desafiador. E quanto maior o seu arsenal de negociações, melhor para você, primeiramente, não perder dinheiro. Depois, como consequência, conseguir sobreviver. E o terceiro ponto é lucrar. Como você sabe, esse vídeo eu estou gravando hoje, domingo, dia, rapidinho, só um minuto, dia 26 de abril, logo após uma semana no 0 a 0, mas para mim, se vocês forem visualizar os meus vídeos anteriores, eu falei que o mês de abril estava sendo maravilhoso nas suas 2 primeiras semanas. Logo depois veio uma semana ruim, onde eu consegui apenas sobreviver no mercado e não lucrar. E baseado nisso, em algumas conversas, eu iniciei essa série, porque eu sei que isso vai ajudar muita gente, principalmente pessoas que estão do absoluto zero, estão negociando agora, conhecer os conceitos de ICT, caíram nesse vídeo aqui e falam, caramba, essas vezes eu quero estudar order block, mas aí eu vou num vídeo tal e chego lá, só ensino o order block de início, ou então do início da compra, ou então do início da venda, e depois ao longo do caminho eu vejo que tem várias coisas nas microestruturas e eu não sei como operar. Ou seja, durante essa aula eu poderia muito bem fazer um vídeo falando exclusivamente só sobre order block. Porém, eu não consigo gravar uma coisa só sem interligar a outra. Isso faz parte de mim, galera. Pessoal, eu sempre vou entregar uma aula de order block. Dentro dela, eu vou entregar uma masterclass completa. Eu vou falar como utilizar o order block. Eu vou falar o que vem antes do order block, o que vem posteriormente ao order block, o que fazer após o order block. Ou seja, como utilizar o breaker block, como utilizar o propulsion block. Poucas pessoas ensinam o bloco de propulsão, ou seja, nada mais é do que isso daqui, o preço.
capturou a liquidez, primeiro order block, agora aqui o seed, que é a mudança do estado de entrega, e logo depois tem o propulsion, que é o bloco que vai apoiando todo esse rally aqui de alta. Ou seja, eu vou entregar tudo de forma completa aqui, uma masterclass falando sobre order block, e você vai ganhar de bônus ainda conceitos de breaker, conceitos de propulsion block, conceitos de seed e como juntar tudo isso em uma só análise e você conseguir operar e carregar o seu trade até longos altos. É isso aí, galera. Sem mais delongas, começo aqui. Como vocês podem ver, eu deixei o layout pronto da aula anterior. E, na verdade, eu fui juntando, né? Eu comecei na estrutura, mantive a estrutura, só tirei os negócios aqui que eu sempre deixo para poder falar qual é a estrutura atual. Mas eu não vou poluir muito o gráfico de informações, porque embora o ICT tenha vários conceitos, aqui eu julgo ser uma matéria diferente, concorda comigo? Então eu não vou misturar a estrutura com tudo, porque eu acredito que aí, nesse determinado ponto aqui que você caiu no vídeo, falando sobre order block, o quinto vídeo já em sequência da ordem, eu acredito que você já domina a estrutura de mercado. Tranquilo? Então, falando aqui sobre o início do order block, eu vou aqui destacar esse primeiro order block, que é um order block bearish, ou seja, nada mais é do que essa última vela aqui que antecede toda essa queda. Mas eu não gosto de falar apenas sobre uma última vela. Eu gosto de falar, usar os blocos de ordens como uma região por inteira. Ou seja, essa região aqui, para mim, completa desde o topo desse pavio até o fundo desse pavio, para mim, essa região aqui eu considero totalmente um order block. Porque você fazendo isso, você consegue filtrar melhor e não ficar refém apenas de um bloco de ordem. E como vocês podem ver, esse order block ele é tão válido, mas tão válido, que na sua sequência ele tem um choque que muda a característica. Dentro desse choque, pode ver em nenhum momento, o pavio, o corpo rompe essa estrutura. Ou seja, validando aqui como um choque poderoso que você conseguiria tranquilamente utilizá-lo para ajudar na sua análise de entrega de preço, buscando a próxima região de liquidez, que é essa área institucional aqui abaixo. Ou seja, continuando aqui dentro do order block, você tem o choque. Agora você tem o reteste no order block de novo. Deixa eu deixar aqui para vocês não se perderem no preço. Tá em azul, azul, order block bullish, vermelho, order block bearish. Como vocês podem ver, o preço bate, volta, bate, volta. E aqui tem a cereja do bolo, o SIG. Como utilizar o SIG para confirmar o seu choque. Ou seja, aqui eu confirmei o choque da minha região, já expliquei para você, preço vem no rally de alta. Aqui o preço ele começa a ficar bem frágil, fraco, sem força para poder manter. Ele quebra a estrutura a partir desse camarada aqui. Esse cara aqui é o cara que faz o dano e quebra essa área. Logo na sequência, esse cara confirma, o preço tenta voltar de forma agressiva, mas sem força, ou seja, começa a acumular novamente. Tem outra região de acumulação aqui. Aqui dentro você pode ver, botar aqui o sinal de alerta, a acumulação. Mas antes dessa acumulação, ele deixa esse candle aqui. Esse candle será o nosso SID, que confirma a mudança do estado de entrega. Eu já tive a primeira confirmação, que foi o choque. Dentro desse choque, eu tenho o meu order block bearish. Nesse order block bearish, ele segura todo esse preço, toda essa acumulação dentro dele. Aqui, esse cara, esse bloco, esse candle positivo, ele é a última esperança do preço romper essa área. Sendo a última esperança de rompimento, ele será agora o quê? A confirmação do CID, ou seja, aqui o preço confirma a sua mudança no estado de entrega. Você pode ver, o preço rompe, o corpo do candle, ele retesta metade do corpo, de novo rompe e rompe agora a região. E esse cara aqui,
esse candle aqui é o responsável por quebrar essa estrutura e fazer a mudança do estado de entrega. Como vocês podem ver, o preço em nenhum momento antes de chegar à sua região, a sua liquidez óbvia, ele não retesta, ou seja, aqui eu tenho o meu choque, que já me deu a confirmação, aqui eu tenho a acumulação, dentro dele eu tenho a minha região de order block, eu tenho a minha região de order block, eu tenho agora o meu SIRG e o preço ele começa a andar. E dentro desse SIRG, qual foi o cara que quebrou esse boss, que deu a continuidade? Esse daqui. O que esse camarada será agora? Vai servir de quê? Colocar em laranja. Vai servir de breaker block, ou seja, quebrou, é o candle que quebra a estrutura, ou seja, é o meu breaker agora. O preço continua na região, retesta, ele trava. Ou no break é o quê? Desculpa, pessoal. Ele trava aqui, nesse bloco de ordem. Esse bloco de ordem é o meu propulsion, ou seja, o preço volta, retesta, cai aqui no meu propulsion. Mais uma vez, tenho esse camarada que é a esperança de romper essa região e buscar o topo. Ele retesta de novo. Quando ele rompe aqui, mais uma vez ele encontra outro bloco propulsor. Ou seja, esse bloco de propulsion é o bloco que impulsiona o preço. Ele impulsiona o preço mais uma vez. E aqui agora, então, deixa eu apagar isso daqui. Eu tenho um breaker block. Por que um breaker block? O breaker block ele tem a mesma característica do IFBG, mas eu julgo ele ser um pouco mais complexo na sua aplicação diária. Então, tenha somente ele no seu scout para poder usar como ajuda na análise em tempos difíceis. Ou seja, você está carregando uma operação, você já está 2 para 1, 3 para 1, e você quer colocar o breaker block como região para segurar o seu trailing stop, eu acho válido. Mas ter somente o breaker block como gatilho de entrada, eu já não acho válido. Para mim, o melhor gatilho de entrada para usar um order block é esse daqui, falando em região bearish. Propulsion block, qual a característica dele? Ajudar na condução do trade. Pô, entrei no aqui, 6 no CID. Entrei nessa região, o meu stop é aqui acima. Eu vou ter o meu CID como apoio para poder conduzir o meu trade. Deixo o meu trade aqui. Aí o propulsion, para poder essa pernada, eu deixo o meu stop aqui. Aí mais uma vez, eu deixo aqui acima e vou carregando a minha operação até chegar ao alvo, que é a região que eu queria que fosse atingido, e não é porque eu quero, mas que o preço mostrou após uma série de coisas que aconteceu aqui. Ou seja, esse daqui foi o breaker block, o order block de baixa. Agora vamos para um período de alta e como utilizá-lo, tanto nessa questão como utilizar com seed mais propulsion. O preço capturou o objetivo aqui, como vocês já viram na explicação. Agora, o que que eu espero? O preço de forma agressiva, capturou a região e agora eu tenho o meu primeiro order block. Galera, se eu tenho esse primeiro order block somente nessa velinha aqui, é plausível eu fazer uma entrada para capturar esse com o meu stop abaixo? Sim, mas não é indicado. Embora o preço já tenha cumprido o seu objetivo aqui, o mercado ele sempre será soberano. Ele vai fazer o que ele quer. E eu não costumo usar o order block sozinho para confirmar a minha entrada. Ou seja, diferentemente do FVG e do IFVG, que mais para frente eu vou explicar, o order block ele não tem tanta força assim para confirmar unicamente uma entrada. O que que eu espero? Tenho aqui eu já liguei o meu sinal, o meu gatilho de entrada, o preço capturou a liquidez pendente, capturou essa liquidez desse fundo, aqui o preço ele faz a sua mudança de característica e dentro dessa mudança de característica ele tem outra confirmação maravilhosa, que é o SID. Ou seja, aqui com essas três, esse order block, mais o SID, mais o choque, ele já me deixa uma região muito, mas muito boa. Porém, não seria uma região que eu entraria. Eu aguardaria o reteste. Como vocês podem ver, o mercado ele faz essa. Opa, deixa eu excluir isso daqui. O mercado ele faz essa acumulação
Na sua sequência, ele faz a sua manipulação e aqui, nesse momento, ele rompe a estrutura e me dá a segurança que eu preciso. Porque o mercado está apoiado no CISD, o mercado já confirmou o seu choque e aqui eu tenho um bloco de propulsão, ou seja, o mercado deixou esse bloco, rompeu, no reteste você pode muito bem colocar uma ordem de compra, o stop abaixo nessa última região e colocar o seu take aqui acima. Viu, galera? Como você consegue utilizar o Order Block de forma prática, com o seu conceito, todo estruturadinho. Mais uma vez, eu estou dentro de um cenário bullish agora. Que o mercado deixa para mim aqui? Uma região de order block muito poderosa. Ou seja, eu não preciso mais aqui de um choque. Por que eu não preciso de um choque? Porque o choque é o início do preço, o início da entrega do preço. O SIG confirma a minha mudança de entrega, ou seja, eu saí do order flow bearish, estou dentro de um order flow bullish, e aqui eu tenho esse bloco de ordem, como eu falei para vocês. E dentro desse bloco de ordem, eu tenho esse candle aqui que rompe com uma estrutura legal. Aqui eu consigo fazer uma entrada e deixar tranquilamente o meu stop abaixo, porque o stop ele ficou barato, não ficou um stop caro. E não será o meu alvo na próxima região acima, sempre buscando, galera, no mínimo, operações 1 para 2, ou seja, sempre 2 para 1, sempre, sempre. Aqui, mais uma vez, dentro de uma região bullish. Não tem order block bearish aqui, porque não estamos nessa região. O preço vem, captura essa liquidez óbvia, captura essa liquidez óbvia e aqui deixa o nosso querido B order block. Ou seja, aqui pode ver esse último bloco de ordem. Eu também poderia estender aqui facilmente, deixando esses dois últimos candles. Por que esses dois últimos candles, Edson? Quais são os dois últimos candles que causa todo esse que captura toda essa região? Esses dois últimos, eles são responsáveis por finalizar, pode ver, ele finaliza tudo isso daqui, ou seja, essa região agora foi finalizada e dá o início a partir dessa. Então, eu marco meu order block aqui, o preço vai, faz isso daqui, captura a região de liquidez e tenho aqui uma continuação através desse propulsion. Eu tenho mais uma confirmação através desse daqui. Perceba que o preço, o mercado vem, para, não tem força, depois ele para nessa região, deixa mais um bloco aqui, ele continua e deixa sempre essas características, ou seja, sempre vai segurar a região. E ele dá sequência, ele continua aqui mais uma vez, gera todo esse impulso de alta. Agora aqui, como vocês podem ver, eu tenho esse order block entre aspas, mas esse order block não tem nada confluindo aqui, não tem nenhuma região de reteste, mas aqui eu tenho o meu SIG. O meu SIG é o quê? A última esperança do preço romper foi esse daqui, ele retorna. Depois, na sua sequência, ele volta aqui, toca no SIG, deixa esse bloco de perdido de ordens, bloco bearish, ele volta, retesta. Então, essa quantidade de reteste aqui é o que faz o order block ser válido. E esse order block aqui foi testado várias vezes, despencou o preço e capturou esse objetivo aqui. Mais uma vez, deixa eu tirar isso daqui. Início de entrega, o que que o preço faz? Order block, ele vem, causa todo esse impacto, deixa essa região do reteste. No reteste, ele causa o choque retesta esse breaker block, retorna de novo, faz o propulsion, vem aqui nesse bloco de pedido anterior, mais uma vez um breaker block e causa todo esse impacto do preço buscando essa região acima. Galera, espero que eu tenha sido bem claro e específico falando como você usar blocos de ordens, tanto no cenário bearish como no cenário bullish, como você usar eles com a confluência do choque, com a confluência do CISD, como você operar através do propúlsio. Lembre, a característica do propúlsio é te ajudar na condução dos trades, ou seja, eu estou conduzindo o trade, eu entrei aqui, o preço foi, voltou,
Na hora que ele rompeu essa região, o meu stop fica aqui abaixo dessa velinha, porque ele tem uma região de propulsion. Se eu estou vendido, vendi aqui no CISD, ele voltou, eu vou deixar aqui o meu trailing stop. Ele deu outra pernada de alta ou de baixa, ele tem esse propulsion, vou deixar nessa velinha aqui para conduzir e assim até chegar ao objetivo macro do preço. Foi esse, galera, o vídeo falando sobre o order block. Espero que tenha sido bem esclarecedor e que te ajude nessa jornada, que você consiga assistir todos os vídeos, juntando um mais um, mais um, mais um, até chegar à conclusão. E é isso. Você está aqui aprendendo a operar na prática. E não tem forma melhor de você operar através disso. Ou seja, usando esses conceitos de ICT sobre order block vai te ajudar bastante na sua tomada de decisão. E para você operar, você precisa de uma conta, concorda comigo? E nada melhor do que você comprar uma mesa proprietária. O melhor jeito de você operar é usando capitais de mesas proprietárias. Você consegue se proteger e consegue ter uma alavancagem gigante. Ah, eu tenho pouca grana. Cara, tem cupom de 90%. Com US$ 20 você já consegue operar. Tem mesas que com US$ 15 você consegue operar. Mesas de Forex com 15, US$ 20, capital de 5K você vai encontrar aqui. Futuros já é um pouco mais caro, mas você encontra uma mesa de 15, US$ 20 como a Epix. Porém, depois que passar, você vai precisar pagar a ativação e acaba que uma mesa de 25K vai sair em torno de 90. Não é tão interessante. Mas se você é um iniciante, quer pagar apenas pelo teste, 15 a US$ 20 você consegue na Epix. Mas o meu conselho, se você é iniciante, venha para uma mesa de Forex e vá nessa moneta aqui que tem várias e várias mesas bem acessíveis. Foi isso daí, galera, o vídeo de hoje falando sobre order block. Espero que eu tenha sido bem esclarecedor. Eu, além de falar de order block, falei sobre seed, falei sobre propulso, foi uma masterclass aqui falando sobre o assunto. E é isso aí. Fiquem seguros, bons trades e não esqueça, comente muito abaixo, engaje esse vídeo, deixe, tire sua dúvida aqui. Mas Edson, eu tenho dúvida entre o Propulso e o Order Block. Tira dúvida aqui, tire dúvida no meu Instagram. Eu estou 100% disponível e acessível a todos vocês. Fechou? Tamo junto e um forte abraço. É nóis.